Para a gente falar dessas 4 ações, a gente tem que passar um pouco em tudo que está acontecendo recentemente nessa semana. O Banco Central ele manteve a Selic a 10,50. Muita gente acreditava que essas quedas elas seriam maiores e mais rápidas, enquanto desde 2023 a gente já trazia aqui no canal que não ia acontecer assim. Dólar que estava na casa de R$ 4 hoje custa 5,70 e imaginar ele a R$ 6 hoje não é nada exagerado. O mercado já enxerga uma grande possibilidade disso acontecer. Um dólar forte e um real fraco não é nada bom para nós. Lá fora, o mercado americano assustou e acabou respingando aqui. Pedido de auxílios aumentaram bastante, taxa de desemprego também voltou a crescer. No intraday, olha que interessante, o VIX, que é o índice do medo, estava disparando 12% e todas as bolsas de valores, sem exceção, caíam 2, 3, 4%. O Ibovespa estava no 0 a 0. Quando o mercado se deu conta do que pode estar acontecendo e do que esses números podem representar agora, o VIX disparou 25% e as bolsas do mundo inteiro começaram a cair 4, 5, 6%. E agora a gente volta naquele ciclo vicioso, onde os bancos centrais são obrigados a começar a cortar juros de maneira mais agressiva por medo de possíveis recessões. No meio de tudo isso, a Berkshire Hathaway, que é a empresa do Warren Buffett, divulgou os números do segundo trimestre, relatório financeiro deles, e veio ao mercado a informação de que ele continua vendendo empresas, continua vendendo participações, de que a pilha de dinheiro da empresa pode chegar a 200 bilhões de dólares. E com isso muita gente começa a se perguntar o que está acontecendo, porque dizem por aqui que o Ibovespa está barato e que é momento de se investir tudo no mercado acionário, mas enquanto isso, o maior investidor de todos os tempos começa a vender suas principais posições, está com recorde de caixa. Caixa esse que quem não tem é louco, quem não segue esses maiores investidores que hoje estão bastante posicionados em renda fixa, precisa começar a pensar nisso. Os números estão à disposição, a gente traz aqui há muito tempo, desde 2022 a gente vive um cenário de inversão de curva de juros. Toda vez que a gente tem uma situação de inversão da curva de juros, em 100% das vezes coincidiu com um período de crise e recessão, e até mesmo o próprio corte de juros, que o que foi disseminado é que no momento em que os juros começam a ser cortados, é o momento em que a bolsa de valores dispara, só que na realidade não é assim. Ninguém te falou que toda vez que se inicia um corte de juros é porque o cenário macro já não é tão legal. Corte de juros aqui nessa linha azul, essa linha cinza são recessões, e esses cortes de juros eles sempre funcionam como uma ignição também para períodos de recessão. Eles sempre vêm antes, mas por hora o investidor não precisa ficar preocupado, ele não precisa agir de maneira emocional. Uma das melhores maneiras para lidar com isso é estudar, por isso fica aqui o convite para você fazer parte da nossa comunidade, para ter acesso à nossa carteira, estratégia de aportes, gerenciamento de risco, material completo e vídeos exclusivos. Além do que, saber de maneira antecipada movimentos como esses que vocês estão vendo na tela, sempre se aproveitando desses momentos de queda. E com isso, a partir de agora e de maneira bem rápida, a gente vai falar de 4 ações de setores muito confiáveis que dentro da nossa estratégia e metodologia estão muito baratas. A primeira delas é o Bradesco, vocês acabaram de ver o movimento, já anotem na agenda, divulga o resultado dele segunda-feira, amanhã, dia 5/8, e não só ele, amanhã é um dia muito interessante, a gente vai ter BB Seguridade, Bradesco e Taesa, todos divulgando o resultado trimestral no mesmo dia. Bradesco é uma empresa muito conhecida, já foi o maior banco do país, já foi o maior banco privado e líder do setor. Quando a gente olha o retorno nas últimas 2 décadas, ele retornou 3.200% para quem é sócio, contra um retorno de apenas 450% do Ibovespa. É uma disparidade muito grande. Estou bastante curioso para ver os números amanhã, só que a expectativa do próprio mercado não é tão favorável assim. O banco apresentou uma recuperação considerável no primeiro trimestre, só que agora no segundo trimestre a gente pode ter inclusive impacto de toda a situação que a gente está vivendo no Sul. Bradesco Seguros é o maior conglomerado de seguros do país, então sem dúvida alguma ele vai sofrer também desse lado. Só que isso tudo tende a ser passageiro. A gente viu o retorno histórico, ele é um banco que remunera, bonifica, faz recompras e o dividend yield atual dele, inclusive, está beirando 11%. E aqui por uma combinação de fatores, não é apenas pela queda na cotação, é porque bem devagar o banco começa a retomar os lucros dele e ele fez um aumento considerável também no seu payout, e isso torna esse dividend yield dele tão interessante. Mas já adianto, como sócio do Bradesco há mais de 10 anos, o banco não vai permanecer com esse
patamar de 11%. A grande vantagem aqui é que para quem decidir se posicionar acreditando numa recuperação do banco, o dividend yield on cost dessa pessoa lá na frente, esse sim vai estar muito alto e vai recompensar quem quiser ser sócio do banco. Quando a gente olha a DRE histórica dele, ele é um banco que cresce em receita, cresce em lucro e nunca deu prejuízo em nenhum período. E falando especificamente dessas quedas que preocupam muita gente, quando a gente olha no histórico e a gente já estudou e já viu o passado de todos os bancos, isso sempre foi algo normal, inclusive para Itaú e Banco do Brasil. O Bradesco lá atrás, ele já teve quedas de 50%, já teve quedas de 40% num passado recente e agora novamente, depois de suas máximas, ele tem outra queda de 44%. É um processo normal, a gente já viu que inadimplência, PDD e eficiência dos bancos sempre caem nesses momentos, mas conforme o tempo passa e o banco faz o trabalho que tem que ser feito, tudo isso começa a voltar ao normal. O que o investidor sempre tem que fazer é estudar e buscar assimetrias, encontrar a velha diferença que Buffett sempre diz, a diferença de preço e valor. E Bradesco ele é um caso muito claro de distorção, porque o lucro sempre vai seguir cotação, o banco vem apresentando resultados ruins, só que a própria cotação foi muito mais penalizada e acabou se distanciando cada vez mais do lucro da empresa. Uma hora isso volta ao normal. A questão aqui é se o sócio acredita que o lucro do banco vai continuar caindo ou que o valor verdadeiro da empresa vai ser reconhecido no médio e no longo prazo. Mais uma empresa que a gente está comprando, Transmissão Paulista, nesse mês agora passou a fazer parte da carteira da comunidade. Transmissão Paulista, que retornou quase 8.000% contra esse pequeno retorno de 450% do Ibovespa, quando a gente olha no longo prazo, é uma das melhores ações de toda a Bolsa de Valores. Teve agora toda essa situação envolvendo a venda da Eletrobras e isso, inclusive, foi o que deu gatilho para a gente fazer o primeiro movimento e trazer ela para dentro da carteira. Essa pressão por conta da venda é algo normal, acontece com toda empresa, não só ela, e isso acaba gerando oportunidades. Vale a gente lembrar que fundamentos da ISA-CTEP, eles não tiveram mudança alguma. Essa empresa que custa R$ 24,00 é a mesma que há pouco tempo custava quase R$ 29,00. O último vídeo do canal é inclusive tratando do resultado dela, que foi um excelente resultado, e a gente comentou junto, o pessoal da Nord inclusive fez um comparativo de qual é a melhor ação quando a gente fala de dividendos. É o mesmo setor de utility, só com uma finalidade diferente, uma é geradora e outra é puramente transmissora, mas vale a pena vocês darem uma estudada, e nesse embate quem saiu em vantagem para dividendos foi Transmissão Paulista. E até mesmo historicamente ela sempre se mostrou uma empresa muito boa quando a gente fala de remuneração. O dividend yield atual dela está na casa de 9%, sem contar o próprio setor dela, que é muito perene, muito previsível. Olhando na DRE da empresa, ela sempre cresce em lucros, ela sempre cresce em receita e ela nunca deu nenhum prejuízo, mesmo naqueles períodos mais difíceis para todo o setor elétrico. E aqui mais uma vez a gente tem uma situação muito parecida na diferença do valor real para preço de tela. Tudo aquilo que envolve Transmissão Paulista recentemente está meio conturbado. A gente pode falar de RBSE, a gente pode falar de diminuição de proventos, a gente fala dessas vendas recentes de Eletrobras. Desde que surgiram todas essas notícias e possibilidades, a empresa nunca mais retornou aquilo que é o valor real dela. O lucro da empresa ou lateraliza ou cresce e a cotação não acompanha um bom tempo. E por isso ela passou a fazer parte da nossa carteira. Transmissão Paulista é uma das empresas mais confiáveis, na minha opinião, e a gente tem inclusive aquele dito de mercado que é nunca aposte contra a Transmissão Paulista no longo prazo. Terceira empresa, também falando do setor bancário e continuando ainda aqueles movimentos que a gente tem desde o início da carteira. Agora a gente fala de Santander, mais um banco que vem sofrendo muito. Santander que do momento que veio a mercado ofereceu um retorno de 920% contra um retorno de apenas 140% do Ibovespa. Mais uma vez uma diferença considerável. E o Santander, para simplificar, ele é exatamente a mesma lógica e linha de pensamento que a gente teve para iniciar as compras no Bradesco. Mais um banco muito confiável. Aqui a gente fala de um banco inclusive mundial, uma gestão de primeira, e que recentemente também entregou alguns resultados ruins e a cotação acaba seguindo. Quando a gente olha no histórico, a situação também é muito parecida. Lá atrás, inclusive, o banco entregou resultados piores e a cotação teve quedas maiores ainda. A gente fala de quedas de quase 60%. Em 2011, uma queda de mais de 40%. Só que a tese dele e do Bradesco é muito similar. Na realidade, essa é a minha tese para todo o setor bancário. Acredito e confio muito na recuperação
recuperação de todos eles. No primeiro trimestre, a gente já teve uma boa leitura do que o banco ia entregar, e no segundo trimestre veio uma notícia excelente. O banco zerou praticamente todas as linhas do balanço, trouxe uma alta de 45% no resultado, entregou uma rentabilidade muito acima, entregou margens melhores, passou a ser inclusive o banco preferido do BBA, enquanto o mercado vem recentemente diminuindo as expectativas com o Banco do Brasil, inclusive rebaixando o Banco do Brasil para neutro. É um outro banco que eu também estou bastante curioso para ver o resultado. A gente espera sim uma deteriorização maior nos números, muito provavelmente a inadimplência vai piorar bastante, principalmente do lado do agro. Com isso a gente começa a ter queda de eficiência e o ROI deve baixar um pouquinho, mas nada para desespero. Vou voltar aqui no Banco Santander, que sempre foi reconhecidamente um bom pagador de proventos, é um banco que nunca deixou de pagar. Barsi e a filha sempre foram declaradamente investidores do banco. Na realidade, quando a gente para pensar, Luiz Barsi, inclusive, muito recentemente comprou Bradesco. Bradesco que a gente já vinha comprando desde o começo do ano. Então a gente nota que o setor financeiro ele sempre pesa na carteira dos grandes investidores. Santander, Banco do Brasil e agora Banco Bradesco fazem parte da estratégia do Barsi. Santander no longo prazo cresce em receita, cresce em lucro. É uma empresa que nunca deu prejuízo. Então aqui vocês percebem que dentro da metodologia a gente não foca em empresas ruins, empresas em recuperação judicial que geralmente têm os maiores números de pessoa física, a quantidade de CPFs que investe em empresas ruins, tentando multiplicar de uma só vez o capital. Então você nota que tanto o Bradesco, Transmissão Paulista e Santander são empresas que jamais deram prejuízo para o sócio. Isso é o modus operandi que todo investidor tem que ter com ele, e quanto mais cedo ele entender isso, melhor. Quarta e última empresa, agora a gente fala da Itaúsa, mais uma empresa do setor financeiro, e já anotem na agenda, a Itaúsa vai divulgar o seu resultado no dia 12/8, portanto na próxima semana ainda. Itaúsa bastante conhecida, a gente já estudou a empresa, já viu o retorno histórico dela, e apesar dessa sensação de que ela distribui pouco e de que a cotação só anda de lado, quem para estudar e faz conta, percebe que no longo prazo, renda fixa nem mesmo CDI ficam próximos do retorno que a empresa dá. Itaúsa no mesmo período retornou 4.200% contra um retorno de apenas 450%. É praticamente 10 vezes mais do que o índice Bovespa retornou no período. Aqui a gente fala de uma hold que investe capital em outras empresas para ter retorno disso, mas como eu sempre digo, quem investe em Itaúsa tem que apenas olhar para o Itaú, porque apesar dela ter diversas empresas, mais de 90% do seu resultado é atrelado ao Itaú, e isso não é algo negativo, na realidade é algo muito positivo, porque Itaú é o maior banco brasileiro, um dos maiores e mais rentáveis do mundo. O primeiro trimestre trouxe um lucro de 9,8 bilhões de reais. Isso para apenas 3 meses é muita coisa. É o maior recorde de todos os bancos no Brasil. O Itaú está num ciclo de alta de distribuição. Isso é muito positivo para a própria Itaúsa. Sempre é o banco mais recomendado de todos, não à toa, é a maior marca da América Latina. E a expectativa de mercado pro balanço do Itaú no segundo trimestre é de um lucro de quase 10 bilhões de reais, apenas nesses 3 meses. E isso tudo sempre acaba respingando na Itaúsa. No primeiro trimestre, a empresa anunciou o maior lucro da história, e com isso ela, que sempre foi uma boa pagadora de proventos, também recentemente aumentou seu payout. Na realidade, o payout da empresa praticamente dobrou, e o dividend yield atual da empresa é de mais de 8%. E aqui a gente não tem o caso de queda na cotação, como nas outras empresas que a gente acabou de ver. A gente tem uma empresa que sim remunera muito bem, sem aquela desculpa de queda na cotação. Itaúsa é uma empresa praticamente sem dívidas, e que no longo prazo a receita também cresce, o lucro também cresce, e nunca deu prejuízo algum para o sócio. Então, dentro da nossa metodologia de aportes, a gente tem 2 bons ativos na estratégia de oportunidade de preços, e a gente tem outros 2 ativos muito mais voltados para o valor da empresa. Quem é membro do canal está mais adaptado a isso. Se você não é membro, fica o convite novamente para você fazer parte da nossa comunidade. E para finalizar o vídeo, quanto custa investir nessas empresas? Empresas de setores muito perenes, muito confiáveis, grandes nomes. Aqui na realidade a gente fala de líderes de setor que dentro da nossa metodologia estão descontadas, e isso não é nenhuma recomendação, e ao mesmo tempo ainda estão pagando altos dividendos. Quanto que custa montar uma carteira dessa para inclusive estar recebendo dividendos todos os meses? Isso tudo custa apenas R$60. É um valor baixo, é só economizar no McDonald's do final de semana, mas brincadeiras à parte, são R$60 para o investidor começar a sentir um gostinho, ter a sensação de como é ver o dinheiro rendendo, receber proventos todos os meses, e o melhor de tudo, sempre focando em boas empresas.
Então esse foi o vídeo de hoje, a gente falou de 4 empresas e esses são alguns movimentos da nossa carteira da comunidade. Deixa no comentário se gostou ou não, se são sócios de alguma dessas empresas ou não. Caso você queira investir através do BTG, que é a corretora que eu utilizo, para ter acesso a diversos benefícios e o mesmo assessor que a gente utiliza na carteira do canal, preencha o formulário através do link aqui embaixo. Pode fazer pelo celular, levar menos de 1 minuto e muito em breve o pessoal já vai entrar em contato com vocês. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontre excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves, o Valo Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno e individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.